Olá, eu sou Cláudio Ribeiro, professor de História, com bacharel e licenciatura pela Universidade Estadual Paulista, e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma trilogia literária muito interessante. Quero chamar a atenção de vocês para um conjunto de 3 obras escritas por Laurentino Gomes. Jornalista, porém, com uma pegada bem típica de historiador, ele teve uma sacada muito interessante ao escrever 1808, um relato sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808. E em torno dessa situação central, que é a própria transferência da corte portuguesa para o Brasil, o Laurentino Gomes aborda alguns aspectos que foram responsáveis por construir a independência do Brasil, que acabou sendo proclamada 13 anos depois, em 1822. O contexto em que se deu a transferência da corte portuguesa para o Brasil é o contexto da era napoleônica, mais especificamente do expansionismo territorial francês conduzido por Napoleão Bonaparte, que foi responsável por estabelecer o bloqueio continental, proibindo assim o comércio entre os países do continente europeu e a Inglaterra. O objetivo maior de Napoleão era reduzir as capacidades, as competências, as forças econômicas e militares da Inglaterra, estimulando assim, quem sabe, uma reação militar dos ingleses contra a França, e Napoleão acreditava na sua competência militar, na capacidade do exército francês, imaginando que seria possível derrotar a Inglaterra em batalhas campais. O interessante era evitar as batalhas navais, o interessante era evitar um confronto que se desse pelo mar. Afinal de contas, ali já estava definido que a Inglaterra era mesmo senhora dos mares. Pois bem, diante da imposição feita por Napoleão Bonaparte, Portugal viu-se diante de um dilema, diante de uma situação delicada. Era melhor obedecer à imposição feita por Napoleão ou seria interessante furar o bloqueio continental, praticar o comércio com a Inglaterra e assim ter que enfrentar a fúria napoleônica? Afinal de contas, a promessa de Napoleão era de invadir o território de todo e qualquer reino que desrespeitasse o seu bloqueio continental. Pois bem, é neste contexto que o Laurentino Gomes faz relatos detalhados, minuciosos, a respeito da tomada de decisão da corte portuguesa em transferir-se para o Brasil, todo o processo de decisão dessa transferência, de definição de quem poderia ou não poderia vir junto com a corte para o Brasil. E mais do que isso, Laurentino traz relatos a respeito da viagem, da chegada da corte portuguesa ao Brasil, da instalação dessa corte em terras brasileiras e das medidas joaninas que foram adotadas a partir dali, mudando consideravelmente os rumos políticos, econômicos e sociais do Brasil. Éramos ainda uma colônia, mas passamos a respirar ares de uma região já independente, e isso foi de grande valia, foi de grande importância para a nossa proclamação de independência em 1822. Junto com este processo todo, o Laurentino Gomes nos evidencia realidades políticas, históricas, do contexto do mundo ocidental naquele momento histórico, nos dando então uma visão bem panorâmica acerca do que foi a era napoleônica, acerca do que foi o Congresso de Viena, acerca daquilo que foi a presença da corte portuguesa aqui no Brasil. A segunda obra que compõe essa trilogia é correspondente ao livro intitulado 1822. Nesta obra, o Laurentino aborda todo o processo brasileiro de caminhada em direção à proclamação de independência. O Brasil, assim que a corte retorna a Portugal em 1821, o Brasil fica sob a liderança política de Dom Pedro, na condição de príncipe regente. E os passos dados por Dom Pedro, sejam eles todos acertados ou um tanto quanto desajustados, acabaram contribuindo politicamente para que o nosso processo de caminhada em direção à ruptura com Portugal fosse acelerado e nós alcançássemos lá em 1822 a proclamação da independência. O Laurentino chama a nossa atenção na obra para uma série de aspectos que habitualmente não aparecem nas salas de aula, não são abordados nas aulas cotidianas do ensino médio ou até mesmo do meio universitário.
detalhes muito específicos, detalhes bem interessantes que nos permitem entender melhor a construção da nossa independência. Passando por personagens como José Bonifácio, visto, apontado como o patrono da independência do Brasil e que foi um dos grandes responsáveis pela articulação, pela construção da nossa proclamação de independência. Haja visto que nós tínhamos aqui uma divisão de opiniões. Havia quem apoiasse de fato a ruptura, mas havia quem olhasse para o Brasil ainda como incapaz, sem condições de caminhar com as próprias pernas, sem condições de tornar-se um país de fato independente. O Laurentino chama a nossa atenção mais uma vez para todo o contexto mundial, para tudo aquilo que foi característico do período, esse começo da década de 1820, quando a Europa respirava ares de um liberalismo burguês cada vez maior, cada vez mais acentuado, quando as ideias nacionalistas começavam a ganhar força, justamente para que a gente compreenda a nossa trilha, o nosso caminho, a nossa jornada até a ruptura em 7 de setembro de 1822. A terceira obra dessa trilogia tão interessante do Laurentino Gomes corresponde à obra intitulada 1889. Nessa obra, o Laurentino faz uma abordagem acerca de todo o processo que envolveu a proclamação da República no Brasil. O Brasil era, até 1889, a única monarquia das Américas. Sustentava, então, uma estrutura de Estado completamente diferente das demais estruturas de Estado existentes no continente americano. Entre os nossos vizinhos, predominava o espírito republicano pan-americanista, sugerido lá por Simão Bolívar, e apenas o Brasil sustentava uma estrutura monárquica que, ao longo do período em que vigorou sobre o país, foi desgastando-se, perdendo força, foi sendo corroída pelo próprio tradicionalismo, pelo conservadorismo e pela falta de sintonia com aquilo que era a tendência mundial, a tendência política mundial. Após a guerra travada contra o Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança, cada vez mais a ideia de república ganha força entre os nossos militares. Cada vez mais, figuras de liderança do meio político, do meio militar, como eu acabei de dizer, e da própria elite agrária, demonstravam simpatia com a proposta de proclamação da República. Nas páginas desta obra, o Laurentino faz também relatos bem detalhados, bem específicos, com citação de documentos, com citação de fontes interessantes, que vão abrir o nosso olhar, fazer com que exista uma compreensão maior e melhor acerca da construção da República no Brasil. A construção da nossa República não tem aspectos populares, assim como a nossa proclamação de independência. São dois fatos históricos que aconteceram aí entre as elites do nosso país. Mas é importantíssimo que se compreenda toda esta situação, até para que se entenda a exclusão do povo dos mecanismos de poder ao longo de um extenso período na nossa história. Situação que começa a ser alterada a partir de 1930, quando nós temos a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O mais interessante dessa trilogia toda é o seu aspecto extremamente informal. Uma obra muito bem escrita, um conjunto de livros muito bem escritos, com uma abordagem histórica perfeita, irretocável, porém com linguagem simples, acessível, que desperta o interesse do leitor e que nos instiga a compreender de forma mais clara e também muito mais ampla a história do Brasil, a tão rica história do Brasil. 1808, 1822, 1889. 3 obras indispensáveis para a sua estante e também para a sua leitura. Boa leitura!